Lima Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista, nascido em 3 de maio de 1881 e falecido em 1 de novembro de 1922. Descendente de escravos, sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em hospício por mais de uma vez. Recordações da Escravidão, Isaías Caminha, foi seu primeiro livro, publicado em 1909. Entretanto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915, é o preferido pela crítica literária. Suas obras são realistas e trazem uma visão crítica da sociedade brasileira. O escritor trabalha com ironia não só a temática nacionalista, como também discute as diferenças sociais e a questão do preconceito racial. Como ele escreveu em seu diário íntimo em 1953, a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Características literárias de Lima Barreto. O escritor Lima Barreto está inserido no pré-modernismo. Fazem parte desse período as obras de autores brasileiros publicadas entre 1902 e 1922. É uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo. Portanto, durante esse período, é possível perceber influências de estilos de épocas anteriores, tais como o parnasianismo e o simbolismo na poesia e o naturalismo na prosa. Além dessas características, são perceptíveis elementos de cunho nacionalista, que já pré-anunciam a estética modernista brasileira. Assim, não há mais a idealização romântica e nota-se um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil são expostos, em que a crítica política é escancarada. O realismo nessas obras é predominante. As obras de Lima Barreto, portanto, apresentam tais características. Contudo, estão também impressos em seus textos elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito, devido à sua origem pobre, à sua negritude e aos problemas de saúde que enfrentava. Seus romances, memórias, crônicas e contos trazem a imagem de um Brasil de início do século XX, a partir da visão bastante crítica de um homem e artista excluído da sociedade e do meio acadêmico. Em romances como A Recordação do Escrivão Isaías Caminha, 1909, e Clara dos Anjos, 1948, a temática do preconceito racial é focalizada. A visão de um país justo e tolerante não se sustenta. Obras publicadas em vida. Temos Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, foi um romance. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915, um romance. Numa e Fina, 1915, também foi um romance. Histórias e Sonhos, 1920, foi um conto. Temos as obras publicadas postumamente. Temos as Bagatelas, 1923, um romance. Clara dos Anjos, 1948, um romance. Diário Íntimo, de 1953, As Memórias. Temos Cemitério dos Vivos, 1956, Memórias. Temos Feiras e Máfuas, 1993, Artigos e Crônicas. Temos Impressões de Literatura, 1956, uma crítica. Temos Coisas do Reino de Jambon, 1956, uma sátira. Vida Urbana, 1956, Artigos e Crônicas. E várias outras que Lima Barreto escreveu. A importância de Lima Barreto extrapola os limites literários. Foi um dos poucos de nossa literatura a combater o preconceito racial e a discriminação social do negro e do mulato. A obra mais famosa de Lima Barreto é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Lima Barreto foi o principal escritor do pré-modernismo brasileiro. O autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra mais conhecida, situa-se com uma voz mais crítica da literatura produzida no Brasil no início do século XX. Obras de Lima Barreto. As obras de Lima Barreto apresentam uma linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico presente em seus escritos. Em grande parte, suas obras são pautadas na temática social, expressando muitas injustiças como o preconceito e o racismo.
A primeira obra de Lima Barreto foi, em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre vários e sérios preconceitos raciais. Algumas frases de Lima Barreto. O Brasil não tem povo, tem público. Ele alegrou os outros e nunca teve alegria. Ou o Brasil acaba com a salva, ou a salva acaba com o Brasil. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Quem tem inimigos deve ter bons amigos. O espetáculo do saber de meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. E por fim, segundo o portal Literafro, abre aspas, outra marca indelével da sua obra reside no ponto de vista afro-identificado, que constitui um lugar de fala solidário aos subalternos e sensível aos dramas dos desvalidos, sejam eles homens ou mulheres. Estas últimas, em especial, recebem um tratamento distinto dos estereótipos dominantes à época, sobretudo no que tange à sexualidade da mulher negra, reduzida em muitos escritos do século XIX a meros objetos do desejo e das fantasias brancas e masculinas, animal erótico desprovido de razão e sentimento. Fecha aspas.